Boa tarde, amigo. Nós recebemos com muito prazer um amigo muito querido. Ele brilhou muito na vida pública, ocupou cargos importantíssimos na Prefeitura do Recife, no governo do Estado, mas hoje nós vamos conversar sobre uma legenda da hotelaria pernambucana, o Portal de Gravatá. Eduardo Cavalcante, que prazer. Como é que nasceu o Portal de Gravatá? O Portal da Gravatá é uma história muito bonita. Meu pai, médico Valdir Cavalcante, ele sempre foi muito empreendedor. Então, ele nunca deixou de ter um negócio fora da medicina. O primeiro hotel dele em Pernambuco foi o Hotel São Domingos. Ele era sócio dos Dias, com Miguel Vita e Berualdo Lucena, dentro do Hotel São Domingos. Depois eles botaram o hotel em Fazenda Nova e em Fazenda Nova depois aí foi que ele veio para, já separado dos outros sócios, e botou o Hotel Portal de Gravatá em Gravatá, a 80 quilômetros do Recife, quando as outras opções de turismo, na época, era 230 quilômetros de Garanhuns e 160 quilômetros de Fazenda Nova. Ô Eduardo, o Portal de Gravatá inicialmente era Clube dos Médicos, não era? Iniciou-se há 50 anos atrás, praticamente, como um clube de médicos. Era Dr. Valdemir Miranda, papai, um engenheiro e mais 9 médicos. E esses médicos botaram o clube. Aí o negócio saiu como clube, parou em alguns momentos na construção e depois papai saiu comprando a cota dos outros sócios e botou o Portal de Gravatá, já em 75, né? Olha, eu fui para a 85. inauguração do Portal de Gravatá e em vez de frigobar tinha uma moringa. Que foi aquela história da moringa nos quartos? Quem não tem cão caça com gato, né? A gente tinha um clima maravilhoso. Naquela inflação que tinha naquela época, pra você tem uma ideia, quando a gente começou a construção do hotel, o saco de cimento era R$12, a gente acabou com 32. Então, tudo era muito caro. E a gente tinha as prioridades para comprar. E o frigobar, na época, era um equipamento caro e a gente optou em deixar para depois. Mas não podia deixar de ter uma aguinha fresca. Aí papai disse, rapaz, compra uma quartinha daquela de barro e a gente bota na janela, vai ter água mais gostosa se você tivesse no frigobar. E é verdade. E é verdade. E é impressionante a qualidade da água quando fica ali naquela friozinho da noite, para tomar é uma beleza. Ô Eduardo, e quando começou o Portal de Gravatá, tinha quantas unidades? O hotel começou com 42 apartamentos. E depois, como é que foi crescendo? Porque tem aqueles flats, como foi a evolução do Portal de Gravatá? Isso sempre na cabeça de Dr. Valdir, né? Começou com 42 apartamentos e um centro de convenções para 80 pessoas e 2 salas de 40. E no desenrolar o negócio foi crescendo e a procura sendo boa e nós víamos, não tinha aquela informática na época, né? Se você imagina, 37 anos atrás, 38 anos atrás, não tinha, a informática não era tão chegada ainda. Então, a gente via e papai fazia, aquele senhor esteve aqui o mês passado. Aí ia lá, conversava. E aí, como é que tá? Você esteve aqui o mês passado? Então, eu tive. Mas me diga uma coisa, você voltou? Eu disse, não, eu todo mês eu passo uma semana aqui, um fim de semana aqui para revigorar as energias, para voltar a trabalhar, adoro isso aqui. Aí papai começou a fazer a pergunta, e me diga uma coisa, se eu fizer um apartamento aqui para vender, e as pessoas iam dizendo, separem para mim. Então, nessa pesquisa que ele fez, ele vendeu 11 do projeto, que seria 22. Então, o primeiro flat foi assim. Então, as pessoas, depois que compraram o que era o pequeno, né, era com uma suíte, sala, aí ia pedindo maior. Hoje, nós temos dentro do hotel 226 flats, flat de uma suíte até 5. E esse pessoal do flat utiliza a estrutura do hotel? Sim, é o grande diferencial. Se a pessoa compra um apartamento, paga um condomínio mensal, proporcional ao tamanho, o apartamento, e tem direito a usar toda a estrutura do hotel, piscina, segurança, leite no curral, faxineira, camareira, lençol, toalha, sabonete, tudo como se fosse um apartamento de hotel. A pessoa vai só com a roupa do corpo e muitos já têm um guarda-roupa dentro do flat que leva as coisas que ele já usa lá. Então, muitos vão só com a roupa do corpo. Agora, o doutor Valdir teve um ano que pegou o flat dele e alugou e com dinheiro foi passar uma temporada em Buenos Aires. Não teve essa história? Rapaz, foi interessante isso. Mamãe querendo fazer uma viagem, ele fazendo.
E ele disse, não, vamos marcar, e ficava protelando, que ela gosta mais de viajar do que ele gostava. E uma ocasião, o hotel lotado e as pessoas querendo apartamento. Aí ele disse, papai não quer alugar o seu não. Ele disse, quanto é? Aí ele disse, paga tantos R$ 1.000 no aluguel do seu apartamento nos 5 dias do carnaval. Aí ele ligou para a agência que ele gostava, né, que era a Moto, né? Aí ligou para a Moto, me diga uma coisa, para eu ir para a Argentina. Fez, vai você e Marinho, ainda sobra dinheiro. Ele fez, pois separa para mim que eu vou. Então ele alugou os 5 dias e passou uns 5, 6 dias em Buenos Aires. Agora, o seu pai e sua mãe adoravam dar festa. Tinha jantar lá na casa deles toda semana. Era realmente um casal, um anfitrião. Ele gostava de receber, né? Muito, muito. Era impressionante, ele tinha um relacionamento muito bom. Papai era um grande de relações públicas, era um negócio impressionante o relacionamento de amizade dele. E sempre estava, inventava a festa. Ele tinha o suporte do Hotel São Domingos também, né, na época, que ele era o Hotel São Domingos no auge, e ele tinha esse suporte, então, quando era para dar uma festa, ele era com ele mesmo. E naquele tempo, né, Eduardo, o restaurante do Hotel São Domingos era o número 1 da cidade. Era o maior restaurante em espaço e a qualidade da alimentação muito grande, né? Tinha a equipe de cozinheiro muito boa e sempre foi. Na época, no auge do Hotel São Domingos, tinha um negócio interessante que era o maior restaurante em espaço e número de cadeiras. Então, os casamentos, os grandes casamentos, todas aquelas festivas de bordo de prata, casamento, tudo, era no Hotel São Domingos que fazia, porque não tinha os bufês, os grandes bufês, maravilhosos bufês que a gente tem hoje. E depois, seu pai, sempre empreendedor, fez uma parceria para que todo artista famoso que viesse aqui ficasse no São Domingos, né? Roberto Carlos. Exatamente. Quando teve a ideia, na realidade, a história do Hotel São Domingos, o negócio nasceu tudo por um acaso. Papai almoçava 2, 3 vezes por semana no restaurante Leite. Era aquele ponto de encontro que estava sempre por lá almoçando. E um determinado dia, papai foi na Praça Maciel Pinheiro atender uma cliente dele que estava com dor de ouvido e estava doendo tanto o ouvido que ela não queria sair da loja de imóveis que tinha. E papai foi até lá. Quando papai vai atravessando a Praça Maciel Pinheiro, estava Luiz Dias, do restaurante Leite, que era dos Dias, estava Luiz Dias na Praça Maciel Pinheiro, olhando para o prédio que seria o São Domingos. Aí papai, das palavras de hoje, disse, estou lhe vendo, Luiz, está paquerando aí. Ele fez, estou a enamorar esse prédio que um patrício português começou a construção e faleceu já no fim. O prédio está todo pronto, faltando só os móveis. E ela quer vender ou alugar, a viúva está atrás de mim para vender ou alugar. Aí papai fez, por que é que você não bota o hotel? Eu falei, vontade não falta, falta dinheiro, Valdir. Eu falei, vê quanto precisa para botar e vamos arranjar gente para botar dinheiro nisso. Quando o papai chegou 3 dias depois no restaurante Leite, estava Luiz Dias com um livro de ata daquele preto capa dura, com relação de talher e de lençol, de tudo que precisava. Aí fez, olha, Valdir, a gente precisa, vamos supor, arredondando, inventando a história, o valor, a gente precisa de 2 milhões para botar o hotel para funcionar, como fosse dinheiro de hoje, vamos um exemplo. Aí papai, não, precisa de 3. Disse, não, 2 resolve. Disse, não, tem 3 que o negócio vai começar, a gente tem que ter pelo menos 1 milhão de capital de giro para ter as despesas pagas pelo menos por 5 meses, 6 meses, para poder fazer o nome e moer. E nisso começou, aí papai saiu atrás de sócios, né? O primeiro sócio que papai procurou para entrar de sócio foi Miguel Vita, que era dono do refrigerante Fratelli Vita, e Miguel, na época, dizia... Valdir, eu não quero, o meu negócio é refrigerante, eu não quero entrar em negócio de hotel de jeito nenhum. E papai ficou insistindo, e Miguel disse, olha, só tem um jeito de eu entrar. É se o restaurante Leite e a Casa de Fio fechar exclusividade com os produtos Fratelli Vita. Aí papai, vou convencer ele. Aí convenceu e fecharam essa parceria e Miguel entrou de sócio. Depois foram para Beroaldo Lucena, que tinha um banco de crédito de Pernambuco, eu não lembro o nome do banco, mas tinha um banco. Quando papai procurou, aí ficou aquele negócio, não... Meu negócio é emprestar dinheiro, não quero entrar. E acabou. Disse, olha, se você tem seu dinheiro para botar, e papai disse, tenho. Miguel tem um dinheiro para botar? Tem. Guarda o dinheiro de vocês, e vocês tiram emprestado o dinheiro do meu banco, e o hotel abre conta aqui, a Casa dos Fios também abre conta no meu banco.
Aí convenceu os três a entrar. Então ficou a sociedade 50% de Miguel Vita, papai e Beroaldo Lucena, e 50% dos irmãos Dias, que teria a responsabilidade de administrar e tocar o hotel. E assim foi feito. O hotel foi colocado e ficou. Meu pai não teria, nenhum dos três sócios que entraram com capital, teria nenhuma responsabilidade administrativa do negócio. Mas acabou que papai era um grande em relações públicas, passava lá todas as noites quando saía do consultório, e na época papai era médico do Diários Associados e médico da TV Jornal, das duas televisões. E que tinha aquele programa... Você faz o show e Você faz o Black show e... Noite Black Tie. Noite Black Tie. Então, papai fechou uma parceria com todos os dois, de que os cantores que viessem do Sul ficaria de fora para se apresentar, ficaria lá, mas teria que falar no nome do hotel, né? Então, quando chegava Nelson Gonçalves, e aí, Nelson Gonçalves, tudo bem? Falei, pode estar ruim, eu estou no hotel São Domingos, a sala de visita de Pernambuco, e o negócio ficou aí, foi um período muito bonito da hotelaria de Pernambuco. Quem marcou época lá uma vez que teve foi Pelé, não foi? Pelé teve lá. Eu não tive a chance de ir, mas papai levou o Roberto, que era maior do que a gente, para conhecer Pelé. O Roberto foi lá e conheceu Pelé. Hoje, o Portal de Gravatá, como eu já disse, é uma referência na gastronomia. Como é ter comida tão gostosa? Em primeiro lugar, ter produtos de qualidade, isso botado. E sempre a qualificação profissional do pessoal. A gente tem que estar constante treinando, qualificando, e a alimentação e serviço são peças fundamentais na hotelaria. Não adianta você ter uma grande obra de pé de cal, um hotel luxuoso, tudinho, se você não tiver um funcionário satisfeito, feliz, lhe atendendo, e se você não tiver uma boa gastronomia. No caso do hotel tipo nosso, um hotel de lazer, a gastronomia é mais importante ainda do que dos hotéis convencionais, executivos, que 80% vocês só tomam café. Os movimentos de hotéis, os restaurantes de hotéis de cidade, desse negócio, sempre o movimento de café e de jantar e almoço sempre é um pouco reduzido, porque as pessoas que vêm a trabalho, vêm a negócio, querem conhecer outras opções e tal. Mas no caso do nosso tipo de hotel, como resorts, a pessoa passa o dia todo lá e a alimentação é feita lá. Então isso é uma preocupação nossa, é com a qualidade da comida. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o Eduardo Cavalcante sobre hotelaria. Eduardo Cavalcante, você é uma das lideranças da hotelaria pernambucana, presidente da BIH. Como é que está a hotelaria pernambucana? Está bem? Está bem, está muito bem, se recuperando ainda na fase pós-pandemia. Foi um momento muito difícil na pandemia. Na pandemia, nós não éramos obrigados a fechar a hotelaria. Em compensação, também as pessoas não podiam pegar avião, não tinha transporte. E acabou que a gente chegou ao momento de ter 95% dos leitos de hotéis de Pernambuco desativados. A gente ficou. Então, diversos hotéis enfrentaram essa dificuldade e procurando apoio e sem ter muito apoio, né? O apoio veio mais do governo federal, mas, você tem uma ideia, os hotéis fechados em Recife, a prefeitura não abdicou da coleta da taxa de recolhimento do lixo. Então, isso veio pesando e as despesas muito grandes, fechada, pagando o pessoal, teve aquele apoio para a gente pagar a folha, mas você não adiantava estar com o hotel aberto se você não tinha gente para hospedar. Então, muitos hotéis continuaram abertos, a gente continuou aqui com mais 5% dos apartamentos abertos, muito porque nós estávamos recebendo médicos de fora, pessoas que vieram trabalhar, pessoas que vinham instalar os equipamentos de respiradores. Então, o hotel sempre tinha aquela quantidade. Alguns hotéis de Recife, inclusive, abriram para receber muitos médicos e enfermeiras de hospitais que não queriam voltar para casa para não levar o Covid para casa. Então, a hotelaria separou uma parte da hotelaria, alguns andares de hotel, para receber médicos e enfermeiros. Mas Gravatá não tem essa vantagem, eu tenho também.
No Gravatá, a hotelaria fechou praticamente toda, né? Você não tinha hóspede, as pessoas não podiam ir, você não tinha nem... Mas muita gente que tinha flat lá foi para lá. No caso do portal de Gravatá, que a gente tem 226 flat, 56 ou 58 proprietários de flat, em vez de fazer a quarentena num apartamento aqui com as crianças, com o menino pequeno, foram fazer a quarentena no hotel. Então, a gente já não tinha pretensão de fechar, ainda mais você garantindo que você tinha 56 a 60 apartamentos, flats, que as pessoas estavam tomando café, almoçando e jantando, a gente tinha que manter a cozinha do hotel aberta para atender os flats, automaticamente a gente manteve o hotel aberto também funcionando. Olha, o Portal do Gravatá é basicamente um hotel de família. Vocês têm um cuidado muito especial com as crianças? Sim. A preocupação, eu digo maior, é mais fácil um filho convencer os pais a ir para um hotel do que a esposa convencer a ir para outro hotel ou o próprio cara. É o menino quem manda. É o menino mais quem do que manda. a mulher. É o menino quem manda. É porque o pai, se tiver uma mesa com a cerveja gelada, se tiver uma rede para ele ler o livro, ele tem as opções, para ele está muito bom. Mas o menino é que vai ter equipe de recreação, vai ter tudo, então a gente mantém. Pronto, sábado mesmo, lá no Hotel Portal de Gravatá, no último sábado, às 3 horas da tarde, uma vaca teve um bezerrinho, nasceu um bezerrinho. Você imagina o movimento que não foi, que tinha esse fim de semana, a gente está num período de férias, né? Então a gente teve uma quantidade de meninos vendo essa experiência ímpar, que era uma vaca ter um bezerro e os meninos assistindo tudo aquilo. Batizaram o nome do bezerro? Não, se eu fizesse o nome do bezerro nessa semana, era só um gesto. A gente vai, na próxima final de semana, é que vai fazer com a criançada a votação. Então, eu tive com os hóspedes de uma semana, veio o nascimento, e com os outros hóspedes de escolher o nome, né, João? Não pode ser tudo junto, não. Gravatá está friozinho? Ontem estava 18 graus. É uma beleza, né? Estava delicioso. 18 graus, um clima maravilhoso. De madrugada chegou a 16, mas às 8 horas, 9 horas da noite estava 18 graus, que é um clima agradabilíssimo para tomar um bom vinho. Tem coisa melhor. Ô Eduardo, o Portal do Gravatá basicamente fica lotado nos fins de semana. E como é que vocês trabalham para ter boa ocupação de segunda a quinta? A característica do hotel, o hotel tipo nosso, um hotel de lazer, ele tem uma característica de sempre ter o final de semana com ocupação maior. No caso, quando a gente teve, que eu assumi o hotel junto com meus irmãos, com o Roberto, com o Ricardo, com o Valdir, com o Fernando, que cada um tinha uma parte, e eu fui ser diretor comercial. Eu trabalhei na gestão pública estadual municipal há muito tempo, mas em determinado momento, quando a gente resolveu ampliar o hotel, que passou de 42 apartamentos para 88, foi exatamente quando duplicou também a BR-232. A gente acreditou na duplicação da BR e duplicou o hotel. E nesse período eu assumi a área comercial. Na hora que a gente assumiu a área comercial, comecei a fazer os primeiros estudos junto para a gente ver como é que podia fazer uma movimentação maior. Nós já resolvemos abrir em 3 frentes de trabalho. Que um foi o centro de convenções para fazer o turismo de eventos, onde a gente construiu um centro de convenções para 600 pessoas, com mais 14 salas para reuniões menores, dividir reuniões em grupo, que vai dar uma movimentação de segunda a sexta-feira no hotel. E que vem funcionando, que na pandemia parou, mas agora retornaram os eventos, já está retornando alguns híbridos, mas a maior parte ainda usando a instalação do Hotel Total, e também duas outras fontes de foco que a gente botou, que foi a melhor idade, que o aposentado tanto faz ser sábado, domingo ou feriado ou segunda-feira. Nós trabalhamos com a melhor idade tanto no fim de semana como durante a semana. Agora, no fim de semana, a diária é 1 e durante a semana, a diária é metade. Então, você consegue uma movimentação com o grupo de melhor idade, com alguns projetos específicos neste período. E a outro foco que a gente fez foi o turismo pedagógico, que é exatamente levar as crianças para ter aulas na área rural e ter a oportunidade de conhecer a vida no campo. Galera, você é doidinho por carro velho, né? Aí vai ter um grande evento lá de carros antigos. Carro velho não, carro antigo. Carro antigo. Carro antigo. Não, João, não sou doidinho por carro antigo, não. Eu gosto de hospedagem. Meu negócio é hospedagem. Carro antigo eu acho bonito, mas eu quero novo. Mas é o evento lá. E o evento, pronto, eu gosto de hospedagem. Para ter hospedagem, a gente cedia o encontro de carro antigo, que já é o 18º encontro de carro antigo que a gente realiza lá no hotel.
parou um ano só na pandemia, depois a gente já teve e vai ter agora em outubro novamente o encontro de carro antigo, já com a previsão de 400 carros antigos. Olha, o Portal de Gravatá sofreu muito com aquele período da triplicação da 232, que era um caos para você chegar e para voltar de Gravatá. Sofreu muito. Veja só, foi um sofrimento positivo. Quando começou a duplicação da 232, nós tínhamos 42 apartamentos. Inclusive, a gente mandou um telegrama para, na época, o governador Jarbas Vasconcelos. E o telegrama dizia: acreditando na duplicação da 232, vamos duplicar o Portal de Gravatá. Tanto é que, quando inaugurou a 232, o governador Jarbas Vasconcelos fez um almoço para os convidados lá no centro de convenções do hotel, que foi uma das áreas da duplicação. Então, a gente passou de 42 apartamentos para 82. Não só no período da obra, que era um transtorno, eu me lembro muito que a gente ia para lá acompanhar a obra do hotel da duplicação, no meio da duplicação. Então, a gente ficava em frente do hotel esperando que passasse o último ônibus, que passava à meia-noite, porque depois que passasse esse último nome da Progresso, à meia-noite, a BR era parada para fazer a duplicação da estrada e meter dinamite para estourar a estrada para largar. Não, e essa triplicação agora no Curado? Ah, sim, essa triplicação do Curado foi um grande transtorno, uma obra que demorou muito, inclusive, na ocasião, eu falei com o governador, quando estava já o processo, no começo, e eu disse, mas governador, por que aqui não bota 3 turnos para essa obra ser mais rápida? Porque vai demorar um ano com esse transtorno. A gente teve muito prejuízo, muita gente voltou do meio do caminho, estava ali. E ele disse que se duplicasse, se botasse 3 turnos à noite, para trabalhar de manhã, de tarde e de noite, aumentaria a obra em 30%. E o Tribunal de Contas teria vetado esse investimento do Estado. Então, teve que ser feito dessa maneira, mas foi um ano de muito sofrimento, porque muita gente cancelou. Eu tive hóspedes e hóspedes que voltavam do engarrafamento. Agora também melhorou, Melhorou bastante, tá aí. Está ainda faltando um acabamento, faltando. Agora mesmo, quando eu passei lá, foi tudo, o trânsito folgado, tudo, mas você ainda vê que falta iluminação, falta os aterros dos canteiros laterais. Se a pessoa cair, pode ter um acidente feio, mas o trânsito agora está fluindo bem. Essa temporada de férias, Gravatá está lotada? Está com uma ocupação muito boa, eu não posso garantir que está lotado. No final de semana nós tivemos 100% de ocupação, hoje no pacote de férias eu devo estar com 70% aqui. E é engraçado que quanto mais vai chegando no fim do mês, vai procurando a demanda mais, porque a turma deixa para a última hora, né? Mas tanto os finais de semana como durante a semana, que a gente está com pacote específico para ambas as datas, nós estamos com uma movimentação muito boa. Eu li qualquer coisa de que o segmento de hotelaria podia ser prejudicado com essa reforma tributária. A BH está de olho nisso? A gente está de olho nisso, a BH estadual e a BH nacional. Nós conseguimos, até agora, junto com o Manel Linhares, que é o presidente da Nacional, junto com os deputados, a gente fazendo a movimentação. Para você ter uma ideia, nós reunimos 6 vezes grupos de hoteleiros de todo o Brasil, numa média de 4 hoteleiros por estado, para a gente ir fazer reunião com os deputados e mostrar a situação que estaria com essa reforma tributária. Então, a gente conseguiu botar naquela alíquota que pode ser ter um desconto. Vamos ver se fecha. Quem é muito defensor da hotelaria é Felipe Carreira, né? Felipe Carreira é um grande baluarte nessa parte aí. Foi um secretário, a gente fez uma homenagem a ele, porque ele fez um esforço muito grande, exatamente nesse pós-pandemia que ele conseguiu o apoio para as empresas hoteleiras, hotéis e casas de show que tiveram prejuízo, e esse pessoal de eventos foi um abalo muito forte nesse período da pandemia. Mas, graças a Deus, está tudo recuperando e o apoio de Felipe Carreira foi muito importante para o turismo e a hotelaria de Pernambuco e do Brasil. O Portal de Gravatá, além, evidentemente, que a maior parte da sua clientela é de pessoal do Recife, atrai hóspedes do Nordeste inteiro, né? A gente começa como Pernambuco, com Recife, região metropolitana, aí vai para Maceió, João Pessoa, Natal e vai diminuindo Sergipe e o Ceará em menores proporção. Mas esses 4 estados é a nossa maior demanda, a nossa maior ocupação. O turismo nacional e internacional não chega, do Sul e Sudeste, não chega a 2%, 3%. E qual é o índice de ocupação? Tem um nomezinho técnico que eu não sei, que tem que ter para que
o equipamento não dê prejuízo? É quanto por cento? É o break-even point. Como é o nome? É o break-even point, que é o ponto de equilíbrio. Eu vou né? passar 10 anos, não vou dizer isso. Não, mas diga o ponto de equilíbrio. Qual é o ponto de equilíbrio? É o ponto de equilíbrio. Em hotel executivo, ele tem um. Em hotéis de lazer, ele tem outro. No caso do hotel como do Portal de Gravatá, eu diria a você que com 45% a gente está pagando as despesas, tudinho. Você começa a ter alguma movimentação, um retorno acima disso, de taxa de ocupação. O que é que passa a ser preocupante, João? Porque se você tiver uma movimentação, um hotel de lazer como o nosso, e o resort, que tem a maior movimentação nos finais de semana, o ano tem 365 dias, 250 dias de sábado, domingos de segunda a sexta-feira e 115 dias de sábado, domingos e feriado. Então, você tem 1/3 do ano para lazer e 2/3 para eventos. Então, você tem que ter uma movimentação durante a semana para que você alcance o break-even point, o ponto de equilíbrio, e a gente possa ter uma movimentação mais constante. O importante do turismo não é você ter o pique de São João, de Semana Santa, é você ter uma estabilidade constante que você possa ter uma movimentação constante em todo ano. E você usa muito as redes sociais para atrair? Usa muita rede social. Eu vim agora mesmo conversando no carro com o motorista e eu dizendo exatamente isso, como era. Ele fez, o senhor viajava muito? Ele perguntou. Eu disse, rapaz, todo mês eu ia para João Pessoa, para Natal, para Maceió, visitar as agências operadoras. Hoje, a gente já não faz mais isso. A gente fala toda hora e todo instante com todas as agências operadoras do Brasil todo e do mundo, né? Você está ali, então as redes sociais ainda é um grande equipamento e, no caso nosso especificamente, onde a gente tem 72% das nossas reservas são feitas direto com o hotel. Ótimo. Nós queremos agradecer, Eduardo Cavalcante. Nossos parabéns. Como eu já disse, o Portal de Gravatá é um ícone da hospedagem hoteleira de Pernambuco. Realmente um estabelecimento fantástico e que deixa todos nós pernambucanos muito orgulhosos. Forte abraço, até amanhã, se Deus quiser.